galera, estamos de novo aqui, mais uma semana, IE Talks, toda terça-feira às 13 horas, está trazendo para vocês conteúdo de primeira. Semana passada a gente falou sobre o reflexo, né, da separação. A gente está vendo um momento de muitas tensões, de muita inflamação dentro de casa, casais se separando, famílias sendo despedaçadas, e a gente falou sobre o reflexo disso nos filhos, né? Buscando trazer um olhar empático, com maior sensibilidade para o que as crianças passam, para o que os adolescentes passam, o reflexo disso na sua vida, na sua personalidade. E dando sequência aqui hoje, gente, trago para vocês duas pessoas muito especiais que vão compartilhar conosco dicas, orientações, percepções e muita sabedoria de vida também acerca do papel dos pais nesse momento, né? Do papel do pai e da mãe enquanto educador, os desafios que os pais estão passando, né, Paulinho? Então, todo o processo de conseguir equilibrar esse ambiente que agora centralizou, condensou tudo num ponto só, a gente está mais juntinho, está mais apertado. Paulinho e Bruno, né? Chamo de Paulinho, carinhosamente Paulinho, já conheço há muito tempo. Paulo Becker e Bruno Zene, sejam bem-vindos, meus queridos. Obrigado, Mário. Muito obrigado, Mário. É uma alegria poder te encontrar mais uma vez. Da mesma forma, é uma alegria poder novamente me aproximar e colaborar com o Instituto Enneagrama. E estamos aí, vamos conversar. Eu acho que vai ser bem legal. São temas importantes e atitudes necessárias para esse tempo que a gente está vivendo aí. Obrigado, Paulinho. É isso aí, Brunão. Né? Aqui estamos em casa, né, gente? Intimidade aqui, já nos primeiros 20 minutos, não tem jeito. Bruno, meu querido, né? Como é que você está se sentindo? O que você tem percebido desse contexto, desse ambiente todo que está inflamado, está todo mundo mais junto, mais tenso, os ambientes se misturaram. E aí, meu querido? A gente acaba percebendo isso não só diretamente, né, mas também através dos pacientes que chegam aqui, né, como que cada um dentro, né, da sua área, da sua família, né, do seu contexto está lidando com tudo isso, né. Então a gente acaba por uma amostragem, né, tendo um pouco da noção assim do que passa na cabeça das pessoas, né, diante dessa situação toda aí, né, inesperada para todo mundo, e como que cada um está conseguindo lidar e suportar com tudo isso, né? Perfeitamente. E aí a gente já começa a falar, entre se suportar, falar de relação, e aqui da relação entre pais e filhos, especificamente. Paulo e Bruno, o que a pandemia tem mostrado? Que não que estava se procrastinando, ou que os pais não estavam querendo enxergar, né? O que a pandemia tem mostrado a efeito dessa relação entre pais e filhos, que não se via antes? Certo. Bom, o que eu posso dizer dessa situação, a pandemia tem, em alguma medida, trazendo as pessoas para dentro da sua casa, né? E trazer as pessoas para dentro de casa, no meu modo de observar, isso faz alguma referência, em uma medida, a uma questão de intimidade. Então, a pandemia trouxe para as famílias a necessidade de uma maior intimidade. Seja essa intimidade por uma convivência mais intensa, né? Porque as pessoas começaram a ficar o tempo todo dentro de casa, né? Os adultos começaram a trabalhar dentro de casa, as crianças começaram a estudar de dentro de casa, e isso fez com que a família tivesse uma dinâmica diferente, onde a maior parte do tempo passa a ser um tempo onde se vive juntos. E isso, na relação pai e filho, ou dos pais e dos filhos, inevitavelmente vai fazer com que exista uma proximidade, mas ao mesmo tempo, pelo fato de se viver em uma intimidade, no sentido de poder perceber do outro algumas coisas que de repente não se percebiam, né? Eu, como pai,
especificamente, passei a conviver mais tempo com os meus filhos e pude lá, sei lá, por exemplo, perceber dificuldades em relação à escola, por exemplo, a vida escolar. Coisas que estavam tantas e tantas vezes mais condicionadas ao ambiente escolar, especificamente lá na relação do aluno com a professora ou com o professor, isso agora passou para dentro de casa. E os pais tiveram que se deparar com essa situação, com essa condição, né? Então, a pandemia, no meu modo de ver, ela trouxe essa condição, a condição da intimidade. E nessa condição de intimidade, todos nós sabemos, não são reveladas só as flores, né? Em alguns momentos também vão aparecer os espinhos, no sentido de que as pessoas começam a conviver naquilo que cada um tem de melhor, mas também com aquilo que cada um tem de dificuldade, né? E isso exigiu das pessoas, sem dúvida nenhuma, uma reinvenção. A reinvenção no sentido de estarem juntos agora numa outra perspectiva, né? Não tem para onde sair. Somos nós aqui que vamos ter que resolver e dar conta das nossas questões. Então, a família foi convidada a essa intimidade para a pandemia, né? Com a pandemia, a família foi convidada para a intimidade, para tudo aquilo que isso traz, tanto de positivo quanto de negativo, né? Agora, Bruno, por que a intimidade incomoda? O que você pensa sobre isso? A gente acaba, para conseguir se relacionar com as pessoas, a gente acaba criando uma fantasia, né, de quem que aquela pessoa seria. A gente cria a nossa própria, né, e aquilo que a gente imagina da outra pessoa também. E quando você começa a ficar mais próximo e ter essa maior intimidade, isso começa a se revelar, né? O que de fato é verdade naquilo que você imaginava da outra pessoa e também o que você estava se colocando, né? Como você estava se colocando e se vendo, né? Então, coisas que antes você acabava sendo distraído, né? E se distraindo propositalmente, né? Muitas vezes para não enxergar em você algumas coisas, aquilo começa a te incomodar, né? Porque você começa a ver essas coisas em você e quando você vê isso no outro também, isso também incomoda, né? Normalmente aquilo que você vê no outro incomoda é porque é algo seu, né? Então aí as pessoas, quando elas se viam só no final do dia, quando chegavam no trabalho, a criança chegava da escola, com pouco tempo de convivência, essas coisas acabavam sendo, né, se distraindo e passando desapercebido, e você não conseguia chegar nisso com essa profundidade que você chega agora, que as pessoas, né, forçadas a conviver umas com as outras, né, dentro de casa, acaba isso se mostrando e aí incomoda, né? Só para reforçar essa ideia, né, eu lembro de alguns relatos lá do colégio, né, que as famílias traziam para conosco lá, né? Relatos de mãe, por exemplo, elas diziam assim, literalmente, Paulo, a minha casa ou a nossa casa era um lugar de amor, era um lugar de divertimento, era um lugar de festa, das pessoas brincando, das pessoas se abraçando. Agora a gente está nessa tensão, a gente está nesse envolvimento, porque tem que dar conta de aula, porque tem que dar conta de avaliação, porque tem que dar conta de trabalho, porque a gente tem que dividir computador, a gente tem que dividir o horário da internet. Então, isso trouxe um ambiente diferente, né? Isso que o Bruno fala, assim, aquela idealização acabou, né? E na medida em que as máscaras vão caindo, por mais que sejam pessoas do nosso convívio, né? E pessoas extremamente importantes para a gente, né? Que são os nossos familiares, mas mesmo assim acaba trazendo daí algumas dificuldades, né? E alguns modelos, né, que estavam estabelecidos, algumas máscaras que serviam para muita coisa, acabaram por ruir, né? E isso exigiu das pessoas realmente uma reconstrução, né? As pessoas tiveram que desenvolver uma habilidade que não é só uma habilidade de ficar em casa, né? Porque no mesmo instante ou na mesma medida em que as pessoas aprenderam ou tiveram que aprender habilidades de distanciamento social,
se pensarmos isso daí em relação, esse movimento em relação às famílias, as pessoas, os pais, os filhos tiveram que aprender, né, a desenvolver habilidades de aproximação social, porque eles ficaram mais próximos, né? Todos nós ficamos mais próximos. E isso exigiu da gente muita energia, né? No sentido de poder aprender e readaptar muitas coisas das nossas relações. Perfeitamente. E aí até relacionando o que o Paulo falou da questão, né, da escola, muitas coisas que os pais falavam, isso daí, né, deixa que a escola resolve, né, como se parte da educação do filho fosse responsabilidade da escola, né, e aí agora eles estão tendo que assumir uma responsabilidade maior por isso, né, porque mesmo a atividade escolar tem que ser feita dentro de casa e dependendo da idade da criança, tem que ter a presença do pai, né, o pai e a mãe tem que estar ali do lado, sentado do lado do computador, porque às vezes criança muito pequena não fica sozinha, né, enfim, assistindo a aula. Então isso exige que os pais assumam uma responsabilidade que deveria ser deles já, mas que antes eles tentavam compartilhar isso com a escola, né? Tentavam jogar essa responsabilidade em cima da escola. O Bruno, e você acha que isso é uma das coisas que caiu por terra? Esse paradigma de que o que é papel meu, o que é papel da escola e agora de fato está havendo uma integração maior entre escola e pais? Como é que vocês enxergam isso? Eu não diria que isso caiu por terra, eu diria que isso está incomodando. As pessoas continuam achando, muitas delas, que é responsabilidade da escola e que por esse período de pandemia elas estão tendo que aguentar isso, né? Elas estão tendo que suportar essa responsabilidade que elas não queriam que fossem delas, né? Então, eu acho que para ter essa mudança de paradigma, aí precisa de algo mais, né? Mesmo as pessoas que chegam aqui no consultório, elas chegam com essa visão, algumas delas, né? E aí, conforme elas vão refletindo a respeito disso, elas vão entendendo de que, então, né, de fato, isso é responsabilidade minha. Mas, de uma forma geral, na sociedade, eu acho que não bastou isso para haver essa mudança de paradigma. Perfeitamente. Eu também concordo com o Bruno e vejo assim, né? Às vezes também a gente criou assim uma ideia, né? Eu falo a gente de uma forma geral, nós criamos uma ideia de repente de que a pandemia faria da humanidade um lugar melhor, sabe? Eu não sei se isso realmente é um fato consumado, certo? Acho que isso não é uma receita de bolo no sentido assim de aconteceu a pandemia e agora então nós sairemos melhores dessa, sabe? Mais humanos, mais empáticos, mais compreensivos. Não sei, eu desconfio um pouco dessa situação, sabe? Quando o Bruno fala assim, preciso um algo a mais, e eu acho que precisa mesmo, sabe? Esse algo a mais, no sentido assim de um desafio pessoal, no sentido da pessoa se disponibilizar a fazer essa trajetória e sair dessa condição de uma forma diferente, de fazer um trabalho pessoal, né? Porque as famílias, de novo, aí, né, usando o exemplo da escola como paradigma aí, muitas famílias começaram a perceber, né, ou perceberam que esse processo de você formar alguém, ou esse processo, essa relação pedagógica, essa relação de aprendizagem não é algo assim tão simples, não é algo assim tão fácil. Né, porque eu estava lá acostumado, né, dentro desse modelo de sociedade e educação que a gente tem, né, em muitas realidades, né, eu levo lá o meu filho às 7h30 da manhã e busco ele de novo às 18 horas, né? E daí, então, o que acontecia de manhã até de tarde, né, se resolvia tudo lá na escola. Então, as crianças chegavam em casa com as tarefas feitas, né, as lições já realizadas, os seus deveres todos já feitos, né? Ela já tinha estudado para as avaliações que ela vai ter no outro dia, estava tudo certo. E agora isso não tem mais, né? Isso é tudo dentro de casa, isso é tudo do pai. E o que eu tenho falado assim com alguns pais é que é necessário, sem dúvida nenhuma, acompanhar ali o filho e supervisionar o filho. Mas não uma supervisão no sentido assim, sabe, de policiamento de uma situação.
mas no sentido mesmo de estar junto, de mostrar para o filho, filho, eu estou aqui com você, é uma situação diferente, é um desafio para mim também, assim como é para você, mas a gente vai encarar isso juntos, né? A gente vai buscar aí as alternativas para a gente aprender juntos, eu vou te ajudar com as lições, a gente vai desenvolver um aprendizado junto e nós vamos conseguir realizar aquilo que você precisa realizar. Paulinho... Tantas vezes eu acho que Oi? Desculpa, isso que você colocou foi tão profundo que eu não posso deixar de te perguntar. O que é que os pais estão aprendendo com os filhos nesse momento de pandemia? Assim, uma das coisas que eu acho é que os pais estão aprendendo que não dá para idealizar. Estão me ouvindo ou travou tudo aí? Tá ouvindo? Não dá para, assim, muitos pais... Paulinho, eu vou fazer o seguinte, vamos repetir essa pergunta, tá? Eu vou fazer essa repetição, vou repetir para que você possa seguir com o teu raciocínio, tá? Tranquilo. Paulinho, então, diante dessa proximidade, né, dessa entrega, porque o que você falou foi muito profundo, né, de se colocar, de ser humilde, de fato transparente com o filho, se colocar ao lado dele, né, para dar suporte de forma ainda mais integrada com o seu desenvolvimento, com os mentores da escola. E eu não poderia deixar de perguntar, na sua percepção, o que é que os pais estão aprendendo neste momento com os filhos, diante dessa situação? Certo. Me parece que os pais estão aprendendo, sim, algumas coisas importantes, né? Dentre elas eu vou destacar primeiro, que é muito perigoso esse processo de idealização dos filhos, né? Que de repente o meu filho é o melhor aluno, o meu filho é o melhor das notas e assim por diante, sabe? O meu filho não é capaz de fazer isso, o meu filho não faz isso, e de repente ele está vendo dentro da casa dele que as coisas não são assim tão simples. O filho, de repente, não é tudo aquilo que ele imaginava que era, né? Porque em tantos momentos, isso eu digo já pelo fato de estar tanto tempo dentro da escola, muitos pais não conseguiam perceber que o seu filho era uma pessoa ou representava um papel, uma condição dentro de casa, mas representava uma outra situação lá na escola. E essa diferenciação não foi possível mais, porque por mais que as crianças tentassem disfarçar ou conter-se, né? O fato de estar desde março dentro de casa vai fazendo com que as coisas sejam transparentes, né? Então essa é uma condição. Outra coisa é que muitas famílias estão percebendo que o processo formativo ele é um processo essencialmente humano, que não dá para a gente entender que somente, né, que só a questão da técnica, só a questão da racionalidade, ela é única, somente ela é exclusiva nesse processo de formação e de aprendizagem, né? Não é assim, né? A gente está falando de crianças, mas essas crianças elas vão crescer e vão ser os adultos de amanhã, né? E o que o mundo corporativo está falando hoje, né? E muitos, né, estão falando dentro do mundo corporativo, por exemplo. Assim como foi a fluência no inglês em outro momento da nossa história, hoje em dia o autoconhecimento está sendo essa necessidade. Aquilo que o inglês fluente representou para o mercado de trabalho em um determinado momento, hoje o autoconhecimento está representando. E esse processo é um processo humano, é um processo relacional, né? Da pessoa com ela mesma e com aqueles que estão próximos dela. Então, em relação à criança, os pais estão percebendo que é preciso ser mais humano para formar os seus filhos. E é um processo de gente, essa questão de educar, de formar. Então, em alguma medida, a pandemia tem trazido esse choque de realidade. Mas como o Bruno diz, né, é preciso algo mais. Se a pessoa estiver aí, né, se um pai ou o adulto responsável ele não tiver essa percepção, se ele não tiver um pouco dessa atenção para aquilo que está acontecendo ao entorno dele, os dias vão passar e as coisas não vão mudar.
Mas, ao contrário, para quem está atento, eu acho que a pandemia tem trazido algumas lições das quais a gente não vai poder abrir mão daqui a pouco, né? Isso vai continuar, né? Voltando as coisas para a normalidade ou para um novo normal, como está se falando aí, né? Mas algumas coisas que a pandemia trouxe, a gente não vai conseguir abandonar. Essa situação é uma delas. Em complemento a isso, eu posso dizer assim que eu escuto algumas professoras que chegam no meu consultório reclamando que a dificuldade que elas têm é dos pais entenderem como funciona esse processo de aprendizagem dentro da escola, principalmente das crianças mais novas, né? Porque essa questão de você aprender com brincadeiras lúdicas, com coisas assim, os pais às vezes enxergam isso, porque antes eles não enxergavam isso porque eles não estavam dentro da escola. Hoje a escola está dentro de casa, né? Então eles enxergam isso através da tela do computador onde o filho está fazendo a aula online. E aí eles enxergam isso muitas vezes como que bobeira, né? Que besteira isso daí, né? Enfim, como se não tivesse utilidade para a formação da criança. E aí, como o Paulo falou, eles têm que começar a entender isso, o quanto é importante essa questão humana para a criança se desenvolver, né? Porque aí o que acontece? Os pais acabam largando, né, celular, tablet e tudo quanto é tipo de eletrônico na mão dos filhos, né? Por um lado, como se fosse uma chupeta eletrônica, né? Tá entretendo o filho, ele não tá me incomodando, eu posso trabalhar aqui, porque eu também estou fazendo home office, ele não vai ficar me enchendo o saco, então eu largo o celular, o tablet na mão dele, né? E por outro lado também com pais que se preocupam assim, não, mas isso daqui é o futuro, né? O ser humano precisa agora aprender a lidar com a tecnologia, porque se o meu filho não souber mexer no celular, no tablet, ele não vai ter um futuro profissional, né, bom, ele vai ficar atrás dos outros ou coisa assim. O problema é que esses eletrônicos, a forma de interação deles é uma interação sim-não, né? A lógica dele é sempre você tem duas opções, ou A ou B. Você vai na B, ela vai te abrir mais duas opções, ou A ou B, né? É sempre um sim, um não. Isso é muito diferente das interações humanas, né? Quando você está interagindo com uma pessoa, não tem só essas duas opções, né? Você tem que pensar numa rede gigantesca de opções, de coisas que podem acontecer, de, né, como a pessoa vai reagir àquilo que você está fazendo, falando, enfim. E esse tipo de coisa é necessário para a construção da criança, né? Para a formação dela. E aí, então, os pais acabam ficando, né? E, claro que tem aqueles pais que passam a entender isso, né? Como o Paulo estava falando, aqueles pais que estão atentos a isso, eles conseguem compreender isso, a importância que tem da relação humana no aprendizado, na formação da criança e tudo. Mas tem aqueles que ainda, né, acham que essa questão de brincadeiras lúdicas, de coisas assim para o aprendizado da criança é bobeira, né? Que não se dedicam um tempo para ir lá brincar com o filho ou coisa assim, e aí largam, né, o tablet ou celular, enfim, na mão da criança. E aí, né, entra até numa outra questão aqui, né, que por mais que os pais façam isso, de forma inconsciente eles acabam se culpando, né? Culpando por não estar lá dando atenção para o filho, de não sentar brincar com o filho no chão, larga lá o tablet está substituindo a presença dos pais ali, né? E essa culpa, ela vai ter que ser compensada de alguma outra forma, né? Aí então os pais vão dar um presente, vão fazer tudo que o filho quer, enfim, como forma de compensação da culpa que o pai sente por não estar dando essa presença que ele deveria, né? E aí, quando ele está preso dentro de casa com o filho, e aí, como a gente falou lá no início, né, tendo que assumir essa responsabilidade que antes ele não assumia, e ele não quer assumir essa responsabilidade, ou ele não dá conta, não suporta assumir essa responsabilidade, aí vem a culpa. Bruno, com base nisso que você está me falando aqui,
eu tenho a sensação de que nós chegamos num dilema. Porque, veja, né, de acordo com o que o próprio Paulinho falou, o futuro já está demandando que os nossos filhos, né, cresçam, estejam preparados para lidar de forma inteligente emocionalmente, né? Eles vão precisar, a tecnologia daqui 10, 15, 20 anos vai crescer ainda mais, eles vão ter essa demanda. Mas acontece que isso não é só uma demanda para os filhos de agora, né? É uma demanda também para os pais no presente. Os pais estão tendo que lidar e suportar com a pressão da empresa, que mudou totalmente o sistema de gestão, de liderança, de comunicação, de relacionamento, de entrega, de produtividade. Estão tendo que lidar com a integração da escola, estão tendo que lidar com a integração com os próprios filhos, estão tendo que lidar com a integração consigo mesmo, porque estão redescobrindo, ressignificando, percebendo coisas que querem, que não querem, então também estão num conflito emocional, né? Pergunto, pais sem inteligência emocional é igual a filhos sem inteligência emocional? E o inverso também é verdadeiro? O que vocês pensam sobre isso? Veja, não necessariamente essa frase é verdadeira. Porém, sim, isso influencia, né? Você vê a questão que a gente estava falando da culpa. Quando o pai se sente culpado, né, por então não estar presente na vida do filho ou não estar sendo um bom pai, né? Hoje em dia a gente tem o problema que os pais, quando eles estão em dúvida se o que o filho está sentindo uma dor, reclamando, chorando, se não está cuspindo a chupeta, não está comendo direito, o que eles fazem? Eles vão no pediatra? Não. Eles vão no Dr. Google, né? Aí lá no Dr. Google tem, né, uma série de coisas que os pais têm que fazer, então que aquilo é o certo na educação do filho. Para você acertar, você tem que fazer isso e isso, aquilo, e se você fizer isso, o seu filho vai ser assim, assim, assado. E aí não é bem assim que as coisas funcionam, né? E aí os pais falam, então eu estou sendo um pai ruim, né? Eu estou fazendo errado o meu papel de pai, de mãe, né? E aí então essa culpa aumenta mais ainda. Eu escutei essa semana, inclusive, de um paciente aqui no consultório que ele se separou e tem um filho de 2 anos, né? E aí, então, o filho faz demandas para o pai que o pai acha que ele tem que atender as demandas do filho, né? E aí, então, eu mostrei para ele que era importante que ele dissesse não para o filho, né? Que o filho se frustrasse, né, que nem tudo que o filho deseja ele pode ter e ele tem que entender isso, que existem regras, que o pai não pode estar o tempo inteiro suprindo todos os desejos do filho, né, enfim. E que isso era uma razão, né, porque ele estava se culpando, porque, né, ele terminou o relacionamento, então eu sou o culpado, porque meu filho vai ter um problema, né, na vida dele agora por causa disso. E ele virou para mim e perguntou assim, mas isso não vai causar um trauma no meu filho, né? Ou seja, ele tem medo de dizer não para o filho, com medo que isso vai causar um trauma no filho. E ele não enxerga que é o contrário, né? É o fato dele não dizer não, dele não mostrar que existe um limite, dele não fazer essas coisas com esse medo de causar um trauma no filho, que vai acabar fazendo com que o filho não tenha o desenvolvimento devido, né, da personalidade, enfim, das emoções, né? Porque um filho que não sabe o que é uma frustração na infância, a hora que ele chega ali na adolescência, aí ele começa a namorar, daí a namorada termina com ele. Frustração. Ele nunca lidou com isso. Ele nunca absorveu esse sentimento, essa angústia de dormir chorando e não saber o que fazer e como vou lidar agora com isso. E aí o mundo acaba, o mundo desaba. Meu Deus, eu não sei o que fazer com isso, nunca lidei com esse sentimento antes. O que é comum? A gente vê muito comum acontecer nessas situações. Suicídio. Porque é a única saída que aquele adolescente enxerga para a frustração que ele está sentindo. Por quê? Porque ele não sabe suportar a frustração. E como que ele vai aprender a suportar a frustração? Se frustrando, né? Então, é importante que a criança tenha o limite imposto, tenha o não dito, entenda que nem todos os desejos que ela tem, ela pode satisfazer.
E é importante os pais mostrarem isso, de que, olha, eu também tenho desejos que eu não posso satisfazer, né? Então, a vida é assim. E não é porque você tem um desejo que não pode satisfazer que você vai ter um trauma e que a sua vida não vai para frente quando você for adulto. Não, pelo contrário. Você tem que aprender que a vida é assim, que a vida existem frustrações, e a saída para isso é você aprender a suportar essas frustrações. Existe uma coisa que a gente chama em psicanálise que chama sublimação. O que é sublimar? É quando vem uma pulsão de um desejo e que aquele desejo ele não pode ser colocado em prática, seja porque ele é proibido por lei, ou a sociedade diz que é errado, ou o seu pai diz que você não pode fazer aquela coisa. Essa pulsão desse desejo que vem, ela precisa encontrar uma satisfação. Se ela não consegue encontrar uma satisfação, ela vai procurar uma satisfação secundária. É uma outra coisa que você vai achar para fazer que seja aceita pela sociedade, pela lei, pelos pais, enfim, e que vai satisfazer aquela pulsão. Isso é sublimar. A criança precisa aprender a sublimar as suas pulsões, os seus desejos. E se os pais não impõem um limite, não dizem não, seja porque eles estão se culpando, porque eles, enfim, se acham que são pais ruins, ou que eles não estão dando tempo suficiente para os filhos, se dedicando aos filhos, enfim, essa culpa toda, eles acabam não frustrando os filhos, né? Ou, pelo contrário, como aconteceu com esse meu paciente, ele achou que frustrar o filho era traumatizar o filho, né? Que isso iria causar uma coisa ruim para o filho. Paulinho, pode falar. Na sua opinião, com base nisso que o Bruno colocou, querer proteger demais desprotege? Sim, desprotege. Eu acho que essa tentativa de super proteger acaba desprotegendo. No sentido de que os pais, ou muitos de nós pais, né, queremos sempre cortar o caminho ou encurtar o caminho para os filhos, né? A gente quer facilitar as coisas para a vida dos filhos, entendendo que isso vai ser o benefício maior para os nossos filhos, né? E não é bem assim, e o Bruno deixou isso muito claro, né? Nós não deixamos, de repente, os nossos filhos terem a própria experiência deles, para que possa existir a frustração, para que eles possam escutar de vez em quando um não, porque isso, sem dúvida nenhuma, é formativo. Então, como existe uma insegurança muito grande, às vezes, para os pais, nós pais queremos facilitar as coisas para os nossos filhos. Nós não deixamos que as coisas aconteçam para os nossos filhos, muitas vezes de uma forma inédita, né? Falando assim de uma forma mais coloquial, a gente não quer que os nossos filhos acabem quebrando a cara, né? E com isso a gente não vai estar oportunizando para eles um estofo emocional, no sentido de poder lidar com as frustrações que vão vir na vida, né? Então eu posso dizer assim, como coordenador pedagógico lá na escola, quando as crianças chegam ali nessa virada da infância para pré-adolescência, ali para adolescência, né, que na idade escolar está ali mais ou menos no 6º ano, elas têm uma mudança muito significativa na questão das notas deles. E muitos pais ficam desesperados, porque o filho antes só tirava 10 e agora ele começou a tirar 8,5, ele começou a tirar 9. E daí muitos pais, muitas mães ficam desesperados, né? Ficam desesperadas. O que está acontecendo com esse meu filho? O que está acontecendo com a escola? Por que isso? Por que aquilo? Mas é que não percebe que a criança está crescendo, está desenvolvendo outros interesses, está voltando a sua atenção para outras situações, né? Que ela está numa fase de uma mudança biológica, comportamental, né? Psíquica, emocional. E às vezes os pais não acabam não possibilitando para que cada um faça a sua própria experiência, que tenha a chance de ter a vida assim como um fato inédito realmente, como algo, como uma trajetória sua, como um caminho que você está percorrendo ali de uma forma ímpar, né? De uma travessia particular mesmo, né? Porque também muitos pais têm insegurança em relação às suas ações, né? Filho vem lá, pai, eu posso ir numa festa? Pergunta para tua mãe. Mãe, eu posso ir numa festa? Se teu pai deixar, você pode.
Quem nunca vivenciou isso, né? Então, são essas coisas que vão demonstrando um pouco essa insegurança dos pais de como lidar com essas coisas também, né? E eu posso falar também daí, como uma segunda situação, da minha própria experiência como pai, né? Para quem vive o Enneagrama, eu sou um tipo 9. Então, assim, para eu dizer um não para o meu filho é muito complicado, certo? É um desafio para mim, certo? Eu não quero muitas vezes dizer não. Eu sofro com os nãos que eu digo, demais. Às vezes que eu preciso dar bronca, e às vezes tem que ter mesmo, às vezes que eu tenho que cobrar, às vezes que eu tenho que dizer não. Em alguns momentos isso é muito difícil para mim. Dói mais em mim, eu acho, do que neles. Mas é uma coisa necessária. Então, assim, concordo com o Bruno. Eu acho que não necessariamente o pai que não tem uma inteligência emocional, o seu filho não terá. Mas eu acho que ele está muito próximo de não ter uma inteligência emocional. Por quê? Porque a sua família, as pessoas que são diretamente responsáveis pelo seu processo formativo, não conseguem também perceber essas necessidades, sejam elas de dizer sim, mas tantas vezes também de dizer não. E eu acho que isso é uma coisa, eu penso que isso seja uma coisa que a gente precisa aprender. Aprender com o erro, certo? Ver aquilo que o erro tem de pedagógico, o que o erro tem de formativo. Porque na vida da gente, nós estamos acostumados só a olhar e incentivar aquilo que é, certo? Algo assim mais positivo. A gente quer o acerto, né? A gente, como uma instituição escolar, por exemplo, a gente tem um perfil de egresso. Eu quero que todo mundo seja assim, certo? Aí eu tenho o cara lá que ele não gosta de matemática, ele odeia matemática, aí eu coloco ele no reforço, eu coloco ele na aula particular, eu coloco ele para fazer milhões de listas de exercícios de matemática. Então eu reforço muitas coisas nele. Mas ele é um showman no piano, no violão, no violino, Mas eu só dou para ele uma aula de música por semana. Então, assim, a gente tá tendo que aprender que as pessoas são diferentes, que as pessoas se organizam emocional, mentalmente de uma forma diferente e nós podemos ter um desenvolvimento pessoal e social muito melhor na medida em que a gente conseguir favorecer no outro aquilo que ele realmente é, né? O desafio de ser realmente, né? Então isso é uma condição assim importante, interessante, mas que é algo bastante difícil nos dias de hoje, né? Os pais resistem, ou nós pais resistimos a esse fato de que os nossos filhos de repente passem por situações negativas, né? Mas esse negativo, esse erro, para ele vai ser um aprendizado, vai ser um amadurecimento. Erro e acerto duas asas do mesmo avião, né? O que você sente sobre isso, Bruno? Eu acho que a questão é que os pais, eles se veem muito nos filhos, né? E aí, então, quando eles veem os filhos passando por uma dificuldade, eles falam, bom, eu não gostaria de ter passado por isso, ou eu já passei por isso e sei o que dá certo e o que dá errado, né? E aí eles querem fazer aquilo pelos filhos. E aí a questão dos pais, né, emocionalmente, né, inseguros, né, eles acabam criando esses filhos também inseguros, porque às vezes aquela questão para a criança era uma questão tranquila, mas o pai tá tão inseguro com aquilo que acaba super protegendo o filho, né, com medo que ele vá, né, passar por aquilo e aquilo seja uma experiência ruim. E aí o que acontece? Até a gente estava conversando, né, eu e o Paulo outro dia, eu comentei que eu vi uma matéria de faculdades que estavam instituindo reuniões de pais em faculdades, para os pais irem lá conversar sobre as notas dos filhos, sobre os boletos das mensalidades. Quer dizer, você não tem mais crianças ali, você não tem mais nem adolescentes, são adultos já, mas esses adultos ainda precisam, né, que os pais venham fazer por eles. Por quê? Porque são adultos inseguros. Por que eles são inseguros? Porque os pais super protegeram eles, né? E aí a gente volta também
na questão que a gente estava falando antes da culpa do pai não se dedicar o tempo suficiente, né, à criação do filho, que uma coisa que acaba vindo de forma inconsciente nos pais é de tentar fazer o tempo parar. Então, ele vê que o filho está crescendo e que ele não está dedicando tempo suficiente como ele gostaria para aquele filho, e ele queria que o filho continuasse criança. Ele queria congelar o tempo. E qual é a forma que ele encontra de fazer isso? Fazendo com que o filho dependa dele, que o filho continue dependendo dele mesmo crescendo, né? Ou seja, que o filho continue sendo criança, porque o filho dependendo dele faz ele ter esse sentimento de que o filho ainda é criança e que ele ainda tem aquele tempo para dispor com o filho, né? Se não agora, amanhã, né? E amanhã chega e ele não dispõe daquele tempo, então ele precisa de mais um tempo e ele continua mantendo o filho nessa infância, né? E aí o filho tá lá na faculdade com 25 anos e precisa fazer uma reunião com o pai dele para falar sobre o boletim dele, que ele tirou uma nota baixa numa matéria, né? Infelizmente, isso é uma questão da falta, né, de desenvolvimento emocional, de inteligência emocional dos pais que, com certeza, não fazem isso, né, conscientemente. Isso é algo que vem inconsciente, mas acabam criando os filhos dessa forma. Pergunto, qual é o reflexo do desenvolvimento da inteligência emocional nos pais de hoje nos seus filhos do futuro? No meu modo de observar, eu responderia essa tua indagação com uma pergunta, com uma palavra, desculpa, oportunidade. Porque quando a gente pensa, pelo menos quando eu penso em inteligência emocional, me vem muito à cabeça essa palavra, oportunidade. Porque uma pessoa emocionalmente saudável, ela consegue aproveitar melhor as oportunidades que ela tem, em todos os seus aspectos, em nível pessoal, né? No seu relacionamento com outra pessoa, no seu relacionamento consigo mesmo, no relacionamento que ela tem no seu ambiente de trabalho. Então, o indivíduo ele acaba aprendendo a perceber as oportunidades, né? a aproveitar aquilo de melhor que pode acontecer ao seu entorno. Situação que, onde há esse déficit, vamos dizer assim, de inteligência emocional, faz com que a gente acabe perdendo algumas chances e acabe perdendo algumas situações das quais a gente poderia ter dali um aprendizado, conseguir realizar melhor um determinado trabalho, conseguir, de repente, uma outra posição dentro da organização, conseguir, de repente, um vínculo diferente com outras pessoas, ou, simplificando tudo isso, alguém pode se realizar, pode viver de uma forma mais feliz, de uma forma plena. Eu acho que a gente pode... São vários os adjetivos que a gente poderia dar aí para essa condição, né? Mas é muito forte para mim essa ideia da oportunidade. O quanto a inteligência emocional traz oportunidades para as pessoas. Oportunidades delas serem o melhor ou a melhor versão delas mesmas. Para você, Bruno, como é que você enxerga isso, o reflexo disso nos filhos do futuro? Eu acho que isso tá muito ligado a uma questão de você conseguir suportar quem você realmente é. Porque aí, enquanto você tem pais instáveis emocionalmente e acabam criando esses filhos inseguros, e aí, assim como o Paulo falou agora, né, na questão da oportunidade, esses filhos começam a ver que eles estão perdendo essas oportunidades, e aí eles precisam cumprir uma expectativa que os pais têm deles, né, de que eles tinham que conseguir um emprego X, ou enfim, né, e eles acabam se deparando com uma frustração em relação a eles mesmos, né? Eles não se conhecem, eles
vivem para cumprir uma expectativa do pai e eles não conseguem suportar isso, eles não conseguem suportar quem eles são, né? Então, essa inteligência emocional, eu acho que o que traz é isso, essa capacidade de se suportar os seus defeitos, de entender que eles existem, que não tem que ser o filho perfeito e cumprir as expectativas que o pai vai trazer para ele. Eu acho que a questão da inteligência emocional tá muito ligada nisso. É claro que isso reflete, né, nas suas relações. Se você consegue se suportar, você vai conseguir suportar o seu colega de trabalho, né? Então, aí você vai ter ali, como o Paulo falou, né, ligado às oportunidades. Então, vou ter mais oportunidades de trabalho porque eu consigo me relacionar bem com os meus colegas, né? Mas por que você consegue se relacionar bem? Porque você está conseguindo se relacionar bem consigo mesmo. Agora, se você não consegue se relacionar bem consigo mesmo, você não vai se relacionar bem com ninguém, né? Então, eu acho que está muito ligado a isso, a suportar os seus defeitos, né? Se suportar como você é e sair daquela coisa de que não, eu preciso, né, ser melhor o tempo inteiro, eu preciso, né, evoluir, ser uma pessoa perfeita. Eu acho que liberta a pessoa disso tudo, né? E, ao mesmo tempo, eu vejo assim, que em termos de desenvolvimento da pessoa, hoje em dia nós sabemos assim do grande avanço da inteligência artificial, né? Nós conseguimos perceber o grande avanço do desenvolvimento tecnológico. Então, algumas situações, né, o algoritmo já vai conseguir fazer, em algumas situações, melhor do que o ser humano faz. Mas o algoritmo nenhum vai conseguir fazer aquilo que o ser humano que é ser gente, que é ser pessoa. Então, por isso me parece que palavras, né, que na verdade são atitudes, estão cada vez mais presentes, né, no ambiente das empresas, nas grandes corporações, né? Atitudes como empatia, autocontrole, autoconhecimento, humildade, capacidade de construção coletiva, né? São valores que cada vez mais estão sendo procurados. E, sem dúvida nenhuma, um filho que consegue, né, encontrar um ambiente onde ele possa desenvolver a sua saúde emocional dentro da sua casa, ele terá essas oportunidades melhores, né? Ele vai conseguir agregar para si e para onde ele está, para o ambiente onde ele está, essas ações e atitudes que são tão necessárias dos dias de hoje, né? Não são modismos, mas são necessidades humanas para o tempo presente. Minha gente, vocês estão percebendo aí que o papo está profundo. Seu Paulo Becker, Bruno Zeni, para a gente finalizar, qual que é a mensagem, né, que vocês podem entregar assim, de forma bem sensível, empática, como estão sendo durante todo esse processo, durante toda essa conversa, para os pais, né? Qual a mensagem final que vocês gostariam de deixar? Eu diria assim para os pais, para nós pais, que tenhamos a coragem de deixar os nossos filhos crescer. Deixar que cada um dos nossos filhos tenha a oportunidade de ter a sua vida de fato como algo inédito. Que ele possa construir a sua trajetória de uma forma singular. E que a gente tenha a coragem de acompanhar, de estar presente, mas não determinar a vida dos nossos filhos. De não conduzir, não ser tão diretivo em relação às escolhas que os nossos filhos têm, né? Desenvolvendo essa consciência de que o meu filho, ele pode parecer muito comigo, mas ele é uma outra pessoa, é um outro ser. E daí, então, inevitavelmente, aí as diferenças. E daí, então, eu como pai tenho que aprender a fazer isso. Você como pai que está aí nos assistindo tem que aprender a fazer isso na sua vida também. Além da coragem, eu destaco assim a questão da ousadia. Vamos ousar deixar os nossos filhos serem gente e também conviverem com pessoas. Nosso grande desafio como pais é
darmos lições aos nossos filhos, mas lições de humanidade, lições de ser gente, lições de pessoas realmente no sentido mais genuíno da expressão. Que a gente possa amar de verdade e reconhecer que muitas vezes eu estou demonstrando o meu amor para o meu filho ao dizer um não para ele ou simplesmente não fazer alguma coisa por ele, não facilitar alguma coisa por ele. Estou tendo um gesto muito mais amoroso para com ele do que se eu tentasse resolver tudo para ele. É isso. Eu acho que a minha mensagem vai muito nesse sentido do que o Paulo falou também, porque isso exige coragem. Exige coragem você deixar o seu filho crescer. Por tudo isso que a gente falou aqui, né? Tem um psicanalista inglês chamado Donald Winnicott, e ele criou um conceito, uma expressão que eu acho muito interessante, que se chama mãe suficientemente boa. Ou seja, ele diz que a mãe ela não tem que ser perfeita, ela não tem que atender a todas as necessidades do filho o tempo inteiro. Ela só tem que ser suficientemente boa. Ou seja, ela tem que dar as condições básicas necessárias que o filho precisa para ele crescer, para ele se desenvolver, de alimentação, segurança, enfim. Claro que não pode ser uma mãe desleixada com a criança, mas ela não pode se cobrar para ser a mãe perfeita, né? E querer atender todas as necessidades do filho e todos os desejos do filho. E fazer isso, como o Paulo falou, exige coragem, né? Exige coragem de você, com um bebezinho de colo, você escuta ele chorando lá no berço e você não sair correndo, largar tudo que você está fazendo para ir lá atender ele e dar mamar para ele toda vez que ele chorar, porque o filho precisa desse momento, né, para ele elaborar aquele momento que a mãe não está atendendo ele, né, ou quando uma criança um pouco maior que está brincando ali e fica entediada, né, e a mãe acha que tem que suprir esse tédio do filho, né, de dar um brinquedo para ele ou brincar com ele, ou então largar um celular, um tablet para ele porque ele tem que ficar entretido, né, quando na verdade o filho precisa do tédio, né? Ele precisa saber lidar com isso, né? Então, só que os pais verem os filhos nessa situação e não fazerem isso, né? Exige coragem. Mas, como o Paulo falou, isso é um ato de amor, né? Você botar um limite, você falar ou não, você ver o seu filho frustrado, chorando, né? Isso você vai sentir. Talvez o pai sinta mais que o filho essa dor, né? E por isso é um ato de amor, né? Porque você está absorvendo aquela dor sabendo que isso né, para o crescimento e desenvolvimento do seu filho. Vocês fizeram me lembrar da minha própria história. Sou filho de pais adotivos e minha mãe biológica, quando na necessidade de tomar uma decisão sobre permanecer comigo ou não, ouviu da minha avó que a renúncia também é um ato de amor. Ela precisava me doar, né, para que eu pudesse ser criado com alguém que tivesse condições, estrutura naquele momento, até os problemas dela passarem. E eu não tenho dúvidas de que foi um ato de amor muito corajoso. E, meninos, obrigado por trazer luz, trazer consciência, trazer esperança, trazer suporte para todos os pais e mães que estão precisando de apoio nesse momento, e que essas relações sejam cada vez mais saudáveis para que o nosso mundo seja um lugar saudável também. Obrigado a vocês, obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Esse é o IE Talks. Semana que vem, terça-feira, 13 horas, tem mais. Nos acompanhem. Obrigado, gente.